Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para receber as notificações sempre que eu edite um novo vídeo, deixar o seu gosto, o seu parecer, o seu comentário, se considerar oportuno, e partilhar com os seus amigos e até conversar com eles sobre estes temas, se considerar que são úteis para a sua formação cultural em geral e teológica em particular. Hoje eu vou tratar consigo este tema da Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, que se celebra no quarto domingo da Páscoa, conhecido como o Domingo do Bom Pastor, porque no Evangelho desse domingo Jesus conta a parábola do bom pastor, referindo-se a si próprio. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é a porta pela qual se entra no redil, esta comparação que ele utiliza. As suas ovelhas seguem-no porque escutam a sua voz. Ele conhece-as todas pelo nome. E ele veio para que tenham a vida e a tenham em abundância. Pronto, esta é a parábola do bom pastor, que é lida neste domingo, domingo do bom pastor, e que há 60 anos o Papa Paulo VI instituiu como a Jornada Mundial pelas Vocações, que nessa altura era sobretudo as vocações sacerdotais, porque na realidade são os sacerdotes, os bispos e os presbíteros que são os pastores da Igreja, que representam o bom pastor, concretamente naqueles três funções, três munos, três funções salvíficas, que são a santificação, a profecia, o ensino e o pastor propriamente dito, ou o governo da Igreja. Cristo é o bom pastor, Cristo é o sacerdote, Cristo é o profeta, e estes munos salvíficos que se concentram em Nosso Senhor Jesus Cristo são realmente as funções, digamos assim, do sacerdote na Igreja. A função de pastor, de guarda e de governo, a função do ensino, a profecia, a verdade, e a função de santificação pela celebração dos sacramentos. Portanto, não há igreja sem pastores, não há igreja sem sacerdotes. O sacerdócio faz parte constitutiva do mistério da Igreja, que representam o único sacerdote, profeta e rei, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que agora continua a sua atividade de condução, de ensino e de santificação do povo de Deus através dos sacerdotes, bispos e sacerdotes. Portanto, esta Jornada Mundial de Oração pelas Vocações tinha, há 60 anos, no pensamento de Paulo VI, a função de alimentar viva esta consciência do povo de Deus, de que, seguindo aliás o conselho de Jesus, que dizia uma vez no Evangelho: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi ao Senhor da messe que mandem operários para a sua messe. Portanto, o próprio Senhor convida os seus apóstolos, a sua Igreja, a rezar para que Deus envie sacerdotes, os seus pastores, não é? De facto, o sacerdote é um dom de Deus, à sua Igreja. Ninguém se pode... Não é um serviço, não é um ministério que se concorre por concurso, não? É uma vocação, é um dom de Deus. E, de resto, na grande tradição teológica da Igreja, vocação propriamente dita é vocação ao sacerdócio, ou também à vida religiosa. Era raro falar-se de vocação dos leigos. O Concílio Vaticano II tem uma parte da Lumen Gentium que se chama a vocação universal à santidade. Portanto, os leigos eram envolvidos nesta vocação universal à santidade, que é para todo o povo de Deus. A Igreja una, santa, católica e apostólica, e a santidade é uma nota característica da Igreja, e os cristãos são chamados a ser santos.
a vocação universal à santidade, que é no fundo a linguagem teológica e religiosa para dizer a vocação universal à felicidade. À felicidade. Todo homem deseja ser feliz, não é? Já os antigos diziam, todo homem deseja ser feliz. Então, um desejo inato, profundo de felicidade. E já os antigos já intuíam que a felicidade consegue-se na prática do bem. Só é feliz quem realiza o bem, não é? E, no fundo, o bem por excelência é a amizade, é o amor, não é? Mas os antigos percebiam que realmente esta perfeição da felicidade, esta perfeição do amor, pronto, que é uma relação intersubjetiva social, os antigos diria política, porquanto a felicidade do sujeito não se alcança individualmente, consegue-se na comunidade dos cidadãos, da polis, da cidade, onde verdadeiramente se realiza a amizade. E a amizade o que é? É um querer bem, a benevolência. Querer bem ao outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele nos possa dar. Portanto, este desejo de felicidade está inscrito no coração de cada ser humano. Ora, quando a Igreja diz que a nossa vocação é a vocação à santidade, é a vocação à plenitude da felicidade, a plenitude da vida, a plenitude do amor. E é por isso que esta palavra que Jesus diz no Evangelho, que se lê no quarto domingo da Páscoa, conclui Jesus dizendo: eu vim para que tenham a vida em abundância, em plenitude. E a vida em plenitude é o próprio Senhor que a dá, é Ele mesmo, como pão da vida, etc. Portanto, Ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas, mas hoje Ele é pastor através dos seus pastores. E por isso o sacerdócio é um dom de Deus, não é? Há crise de vocações, há poucos sacerdotes e sempre haverá poucos, porque são um dom, uma vocação. E por isso a oração da Igreja pelas vocações sacerdotais é para criar disponibilidade entre as comunidades, começando pela família, para que a semente da vocação germine no coração dos jovens. No caso dos rapazes, para o sacerdócio. No caso da vida religiosa, para os rapazes e para as raparigas, para os jovens. No caso do matrimónio, eu diria quase para todos. Porque o matrimónio, eu diria, pode surpreender alguém, pode surpreender a si, eventualmente, ou surpreender alguém. O matrimónio, mais do que uma vocação, é uma missão, não é? E que está inscrita no ato próprio da criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus. No momento em que cria o homem, Adão e Eva, não é? Inscreve no seu ser uma missão: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai a terra. Portanto, o matrimónio é uma missão. Como, paralelamente, nós podíamos também dizer que o sacerdócio é uma missão, uma vocação e uma missão. Não é? Só exerce o sacerdócio quem for vocacionado para isso. Não é? É um dom de Deus, por excelência. E por isso a oração pelas vocações é, neste caso, para as vocações sacerdotais, para que haja pastores na Igreja, é justamente, como eu dizia há bocadinho, criar condições de disponibilidade para que as famílias, as comunidades, sejam um terreno fértil onde as vocações são germinadas, amadurecem, crescem e se desenvolvem. Nos últimos tempos, porém, este aspecto da vocação, de oração pelas vocações sacerdotais e missionárias é de sempre. Né? E, sobretudo, nos nossos dias. Nos nossos dias é urgente esta oração pelas vocações sacerdotais e também pelas vocações religiosas, missionárias, porque muitas das congregações missionárias são congregações sacerdotais. Isto é de uma importância epocal, sobretudo nos dias de hoje, marcados por uma grande crise na humanidade em geral e na Igreja também em particular, porque há uma espécie de migração, não é? Às vezes eu sou mesmo levado a pensar que nós estamos a chegar àquele tempo em que se cumpre aquela palavra de Jesus: quando o Filho do Homem vier à Terra, encontrará fé sobre a Terra, não é?
em que a fé esmorece cada vez mais. Há muita religiosidade, é verdade. Não é? O homem é um ser religioso e mesmo as sociedades mais secularizadas mantêm o sentimento religioso. Mas uma coisa é o sentimento religioso, outra coisa é a experiência da fé. A experiência da fé. É curioso que os pensadores antigos, não é? Por exemplo, Platão dizia que o segredo para a constituição da cidade, da polis, é a confiança, a pistis, a fé. A fé. São relações de confiança que suportam e que criam a cidade. Era a grande ideia. Não são as leis, não são os governantes, não é? Porque as leis e os governantes, no fundo, fazem as leis que privilegiam os seus próprios interesses, que são interesses dos mais fortes. A lei é o interesse do mais forte, não é? Dizia o antigo Platão. E tem uma certa razão, porque é assim, os que ganham as eleições fazem as suas leis de acordo com os seus programas, alegadamente para o bem do povo. Não é? Ora, esta paz, esta felicidade, já os intuíam os filósofos antigos, faz-se necessidade na comunidade, na base da confiança. A sociedade política da polis, da cidade, constrói-se na base da confiança, da fé, não é? E essa base da confiança é o sustentáculo para que o homem possa ser feliz, possa alcançar a felicidade. É interessante que, do ponto de vista cristão, aquilo que é o fundamento da cidade de Deus, né? Na qual se representa a própria Igreja, a Igreja como cidade da Nova Jerusalém, é a fé. Isto é, esta relação de confiança por ser tocado por alguém que me ama. E essa experiência de ser salvo, esta experiência de ser agarrado, que é a experiência de São Paulo, por exemplo, e é o segredo da vocação sacerdotal, é o sentir-se agarrado. O Papa Francisco, na sua mensagem para este dia da oração pelas vocações, refere a origem da sua própria vocação. Ele diz: um dia, quando era adolescente ou jovem, entrei numa igreja para me confessar e esse momento transformou completamente a minha vida. E a sua vocação começou aí, ou manifestou-se aí e se mantém até os dias de hoje, no exercício do seu ministério petrino. Portanto, a vocação surge de ser-se agarrado por Deus num determinado momento da nossa própria vida, e a oração é este clima de disponibilidade. Mas eu estava a dizer que é surpreendente, até certo ponto, como os papas recentes, João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco, incluem nesta oração pelas vocações a própria vocação laical. A própria vocação laical. Eu dizia há instantes que podia ser surpreendente, porque eu dizia que mais do que uma vocação, o estado laical é uma missão que vem já da criação. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, disse: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Portanto, o matrimónio está aí, na sua própria origem, na criação. Não é? E Jesus, no Evangelho, volta lá. Quando, naquela conversa, diálogo sobre a questão do divórcio, e que é uma conversa que ele tem com os fariseus e os escribas do seu tempo, que falavam sobre o divórcio, se é legítimo o homem passar a carta de divórcio à sua esposa por qualquer motivo, diz o Evangelho, por qualquer motivo. Jesus diz, no princípio não era assim. Portanto, foi por causa da dureza dos corações que esta condescendência de Moisés foi neste sentido de passar uma carta de divórcio à mulher ou ao marido, porque também o Evangelho de São Marcos diz que o mesmo direito tinha a mulher de passar uma carta de divórcio ao marido. Mas isso foi por causa da dureza dos corações, porque no princípio não era assim. Portanto, Jesus volta ao princípio. João Paulo II fez do seu ministério petrino praticamente a família como a principal
principal tema do seu magistério, a família. Outros temas também, mas a família foi o grande tema do seu ministério petrino. E ficaram célebres, e ainda são hoje, estudadas, as chamadas catequeses sobre a teologia do corpo. E o primeiro ponto que ele trata é o princípio, voltar ao princípio. E o princípio aqui não é cronológico, isto é, há 2000 anos, ou sei lá, os anos que a humanidade tem. Não, nem este princípio. O princípio é aqui metafísico, um princípio que estrutura a nossa própria existência. Nós precisamos de princípios que sejam sólidos, sejam incontrovertíveis. A lógica precisa de princípios, a metafísica é a ciência dos princípios, a teologia é a ciência dos princípios também, porque os dogmas na Igreja são princípios que orientam o nosso agir, o nosso pensar e o nosso agir. A pessoa que não tem princípios está desnorteada, não é? Pronto, quando Jesus diz voltar ao princípio, isto é voltar a intenção de Deus no momento da criação. E por isso é que eu digo que o matrimónio é uma missão. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai a terra. E precisamos hoje em dia, nós hoje, nos tempos presentes, e por isso é que acho que é oportuno introduzir-se a oração pelas vocações dos leigos, não por causa de uma questão que hoje é muito debatida e que eu secundarizo na minha reflexão. Qual é o lugar dos leigos na Igreja? Acho uma questão um pouco estranha. Como se nós estivéssemos do lado da Igreja e do outro lado dos leigos. Não, os leigos são a Igreja. A própria Igreja é constituída por leigos, não é? Os sacerdotes e os bispos são poucos, não é? Em comparação com todo o povo de Deus. São os pastores de todo o povo de Deus. E a intenção do Criador e a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo é que a Igreja toque os limites do mundo, não é? Hoje fala-se que a Igreja é pequenos grupos, pequenas comunidades, é verdade. Mas os pequenos grupos e as pequenas comunidades devem funcionar como um fermento no meio da massa. Ora, o perigo maior que nós decorremos hoje é de estar a focalizar a questão de uma forma falsa, isto é, qual é o lugar dos leigos na Igreja? E basta isso pensar no Concílio Vaticano II, quando diz, no decreto sobre os leigos, o lugar dos leigos na Igreja. Há dois lugares fundamentais dos leigos na Igreja, que é a família e o mundo. A família e o mundo. As realidades seculares, o século. Isto é, os leigos, e se os leigos não estiverem aí na família e na sociedade, na política, na polis, na cidade, na economia, na casa, na família e na ética, os valores da pessoa, ninguém está lá. Não é? Portanto, este é que são os lugares fundamentais dos leigos na Igreja. E este debate sobre os leigos com participação nas decisões da Igreja, claro que sim. Há os conselhos pastorais, há tantas instâncias de consulta na Igreja, agora o caminho sinodal, sobre o qual já me pronunciei num destes vídeos passados, mas os lugares fundamentais, onde os leigos são chamados a estar, e é preciso rezar, para que não se esqueça isto, senão corremos o risco de clericalizar os leigos. Laicizamos os padres e clericalizamos os leigos, que são duas tragédias. Não é? A família e a sociedade, a política, a economia, a ética e a família. Quando eu era pequenino, uma vez perguntei ao meu pai de onde é que vinham as crianças. Ele disse-me que era de França. Uma vez numa conversa, numa reunião internacional, as pessoas estavam muito preocupadas porque não havia padres suficientes para acompanhar as comunidades. E eu contei esta história. Os padres não vêm de França, os padres vêm das famílias. As famílias cristãs devem estar abertas à vida em plenitude, mas começando pela vida, no sentido do mandato divino, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Eu tenho saudades e gosto, fico encantado com famílias numerosas. Naturalmente que há famílias que não podem ter filhos até, são infecundas. Portanto, a fecundidade e a abertura à vida diz-se na transmissão da vida, no acolher os filhos, como se diz no momento do casamento, mas também a abertura à vida, isto é, irradiar a vida, a confiança, aquela confiança a pistis de que Platão falava ser o fundamento da construção da cidade de Pistis, a relação de confiança.
e que, no fundo, só o cristianismo e só a Igreja, diria até, que é o mistério de comunhão, pode fermentar a sociedade, as famílias e a sociedade deste espírito, deste fermento que faz viver o tempo presente de crise e de contradições com alguma esperança. Espero que esta reflexão o tenha ajudado a apreciar o que significa o alcance desta Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, para que cada um de nós descubra o seu lugar, ou como sacerdote, representando-nos dos guias de pastor da Igreja, ou como contemplativo, o testemunho que Deus, só Deus é digno de ser amado, ou nas famílias, colaborando com Deus para povoar de seres o céu e a terra. Bem-aja pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.